Bom dia a todos os queridos e amados irmãos em Cristo. Ótima tarde, ótima semana. Que Deus continue abençoando a todos vocês neste dia de hoje. Que esse dia venha a ser um dia abençoado. Vou abaixar um pouquinho aqui o som da televisão, amém? Vou estar aqui trazendo, a palavra de Deus aqui para vocês. Estou usando aqui a televisão como um fundo, um fundo musical. Está aqui no momento aqui a cantora Rose Nascimento, trazendo seus melhores louvores aí ao vivo, Ficar aí como fundo musical para eu estar aqui transmitindo aqui algo da parte de Deus para vocês e vós outros, amém? E a palavra que eu quero deixar nesse dia de hoje encontra-se no livro de Salmos. É um texto bem conhecido, bastante conhecida, conhecido na casa de Deus. Salmo de número 40. Salmo 40 e a partir do verso 1. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Encosta aí, minha filha, essa janelinha aí, essa primeira, para melhorar. Agora tava muito brilho, entrando muito brilho, Tá melhor aí, tá dando para ver direitinho, tá dando para ouvir bem o áudio que eu estou falando, amém? Então, vamos lá, meus irmãos? Salmo 40 e o verso de número 1 e diante. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me firmou meus pés sobre uma rocha, me tirando de um saco horrível de lodo, de pecado. Louvado seja Deus. E me colocando em mim um cântico novo em minha boca. Até aqui para vocês entenderem bem aqui esta palavra que o salmista fala, e ele ainda fecha com chave de ouro, lá no verso de número 17, está escrito. Olha o que o salmista diz aqui, Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Tu és o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Aconteceu aqui um pequeno imprevisto, Eu tive que dar uma pausa aqui para resolver, Já foi resolvido. Então, voltando aqui o assunto, em relação a respeito sobre a declaração de Davi, quando ele declara a Deus o seu amor, o seu coração a Deus, o amor, ele faz uma declaração aqui incondicional, Eu sou pobre e necessitado. Irmãos, eu fecho esse parênteses para abrir para perguntar para vocês, como é que uma pessoa que é rico, o homem era tão rico, o rei Davi era tão rico, que do seu tesouro particular ele doou para a construção do templo que o seu filho Salomão ia construir, pois ele não podia construir porque tinha muito sangue nas mãos. Então Deus falou para o profeta Natan, que Davi, não era Davi que ia construir o templo, mas sim o seu filho Salomão. Mas ele tirou do seu tesouro particular 1 tonelada de ouro e prata e deu de oferta para iniciar a construção do templo, que levou 7 anos para que aquela construção viesse estar construída. E aí você vai ver essa bela história narrada e registrada nas crônicas, No livro de crônicas você vai ver melhor quando Salomão até manda um convite, para o rei Asaf, o adorador, perdão, irmão, rei não, para o cantor levita, Asaf. Se você for observar nos salmos, Asaf ele chegou a fazer 12 salmos,
né? O Salmo de número 50 e o Salmo de número 73 ao 83 foi escrito por Asaf, né? E Asaf ele não estava mais exercendo a função, né, de levita. Ele não estava mais. Mas interessante, irmãos, que Salomão vai lá e se lembra dele, porque Asaf ele era o principal, né, cantor, tocador da época do tempo de Davi, né? Salomão preferiu chamar ele e disse para ele fazer um hino só, um louvor, levou 7 anos, irmão, para construir um hino só um louvor. Eu já pego esse gancho aqui, fechando um parênteses para abrir outro, para dizer para vocês, vós outros, principalmente para vocês que cantam, que louvam, que tem CD gravado. Asaf levou 7 anos para fazer apenas uma letra de um hino. Que pena que não está junto num lugar só, né? Mas com certeza esse hino ele ficou espalhado, né, pelos seus salmos, né? No Salmo 50 provavelmente deve ter lá alguma letra, né, dessa música. E aí, dando continuação no Salmo 73, que ali ele estava oprimido, estava deprimido, né? Ali ele estava esqueceu, num momento ele esqueceu que Deus estava na vida dele, né? E de repente ele vai e começa ali a murmurar, começa ali a ver a prosperidade dos outros e esquece que Deus estava na vida dele. Ali ele estava com depressão, o Asaf estava com depressão, Asaf. Se você for pegar na história e estudar a biografia da história de Asaf bem direitinho, Asaf ele teve um momento ali depressível, né? Que ele quis desistir, ele quis jogar a toalha. Ele só olhava, né, para os outros que estavam prosperando. E ele só estava andando para trás, só estava caindo, degradando. E era um declínio espiritual muito grande que Asaf estava sofrendo, estava enfrentando. Só que chegou um momento, irmãos, que Asaf ele entra dentro do templo, ali em Salmo 73, né? No verso 16, 17, pode ler que você vai ver que Asaf, né, ele é aberto os seus olhos. Deus ele abre os olhos de Asaf. E Asaf passa a escrever um cântico diferente. E aí, a partir do 17 até o 28, você pode ver que ele ali já começa a escrever diferente. Do 1 até o 15, ele escreve só falando palavras negativas, né? Mas do 17 para frente, até o 28, ele já começa ali, né, exaltar o nome de Deus e agradecer as maravilhas que Deus tinha operado em sua vida. Amém, irmãos? Então você pode continuar nos outros salmos dele, que com certeza as letras dessa música que ele cantou no dia da inauguração do templo que Salomão construiu, levou 7 anos para ser construído. Quando foi no dia da inauguração do templo de Salomão, Asaf estava lá, Asaf estava ali, né, para dar o seu melhor louvor para Deus. E diz a história, irmãos, que Deus, né, a história não, a Bíblia mesmo diz que Deus ele entrou no templo pessoalmente. Um vento ele entrou, né, ali e batizou ali todo mundo, e pessoas que estavam doentes foram curadas. A unção foi tão forte que nem o sacerdote ficou em pé, irmão. Todo mundo ali caiu, todo mundo caiu por terra ali. Teve uma glória ali, uma glória entrou no templo ali tremendo. Amém, irmãos? Mas voltando aqui sobre a história de Davi, porque a história aqui não é falando sobre Salomão, mas eu quis só apenas fazer essa pequena conjectura, né? Conjecturar, fazer aqui uma comparação, né? Falando um pouco sobre Asaf e sobre Salomão. Mas eu quero concluir aqui este vídeo, concluindo aqui falando em relação a respeito porque Davi, falando sobre Davi e porque Davi, ele disse que ele era pobre, né, e necessitado. Como é que um homem bilionário, um rei, estava sentado no trono, governando o povo, né, estava sendo necessitado? Ele ali estava falando no sentido espiritual, estava mostrando para mim e você hoje, irmãos, que o dinheiro não traz a glória por muito tempo. Vai os anéis, mas fica os dedos. O dinheiro ele não é eterno. Nada aqui na terra é eterno. A roupa ela se acaba,
né? Aquela TV que tá ligada ali, ó, com o Rose Nascimento louvando, né? Ao vivo ali, que eu botei, eu mesmo quis botar, eu fiz questão para fazer esse vídeo dessa maneira aqui, para vocês entenderem. Ali também vai acabar, o som vai acabar. Essa mesa que eu botei o celular aqui em cima, ela é de plástico, com cadeiras de plástico. Vai chegar o tempo dela também de acabar, a casa, né? Tudo que há, o corpo nosso vai tombar na terra, tudo vai terminar, tudo vai se findar. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Como o próprio Jesus falou ali em Mateus 24, versículo 2. Que não ficará em pé nenhuma pedra. Não ficará pedra sobre pedra em pé. Não, nenhuma. Vai tudo cair, vai cair tudo. Passa tudo, passa o sol, as estrelas, o céu, tudo que há na terra vai passar. Passa tudo isso. Essa Bíblia que eu tô com ela, ó, isso aqui vai acabar. Olha a capa como já tá, descascada, né? Entendeu? Você tá entendendo aí, meu irmão, minha irmã? Eu não gosto de estar assistindo. Às vezes eu gosto, ao mesmo tempo não gosto. Quando eu tô gravando aqui, eu uso a TV, às vezes eu prefiro usar o som. Aí eu uso a TV, aí entra entra informações, né? Entra propaganda, aí atrapalha aqui a gravação. Aí eu tenho que estar dando uma pausa aqui, né? Para poder ir com o controle, ir lá de novo, né? Ir de novo no controle e adiantar para a propaganda acabar, para continuar cantando. E isso atrapalha um pouco aqui, mas não me tira eu da linha de raciocínio, porque o Espírito Santo, ele está comigo, ele está no controle. Eu só falei isso só para vocês entenderem. Vocês têm um pouco de noção que o agir de Deus, o trabalhar de Deus na minha e na sua vida, irmão, é diferente, é diferenciado. Deus trabalha na vida da pessoa, do seu irmão, diferente que trabalha na sua vida. Cada um de nós, Deus, ele dá um cobertor conforme o frio de cada um. Deus, ele não vai permitir uma luta maior do que aquilo que nós não podemos suportar, irmão. Deus fez com que Asaf vencesse a crise também. Ele estava passando por uma crise muito, muito braba. Mas Deus, ele abriu os olhos dele no tempo. É dentro do tempo, irmãos, que nós abrimos os nossos olhos, né, da fé pela palavra. A palavra é que faz nós abrir o nosso entendimento. É a palavra que vai nos dar força, a palavra que vai nos regozijar na presença de Deus, se alegrar. Amém? Vai chegar um momento que o Leviatã, né, que é um monstro que está adormecido, né? Alguns chegam a dizer que é o próprio Satanás. Você vai ver essa história lá em Jó capítulo 41. O Leviatã, ele vai se despertar e cada uma balançada dele lá do fundo do mar, ele vai provocar grandes ondas, né? E vai inundar muitas cidades vão ficar dentro d'água. Só no momento quando ele se mexer, né? Mas a gente temos que, irmãos, se firmar na palavra. Davi, ele se firmou na palavra. Todas as batalhas que Davi ganhou, né? Ele não perdeu nenhuma, por quê? Porque ele pegava a direção de Deus na palavra. E era a palavra de Deus que ajudava ele, né? Seguir em frente. Passando aqui agora um caminhão aí com a zoada, dando desconto aqui. Tudo aqui está sendo improvisado, irmão, viu? Então não se preocupe com carro, cozinha de moto, de carro. É assim mesmo. Eu moro numa casa, a casinha que eu moro aqui é a minha casa, que eu botei ela à venda, né? Ela é de esquina. Então de vez em quando passa barulho, passa zoada. Mas, irmãos, Deus, ele deu vitória a Salomão, mesmo Salomão ter pecado. Salomão pecou e pecou feio. Salomão pecou mais do que o próprio pai, Davi. E Salomão chegou a juntar 700 mulheres e 300 concubinas, irmãos. Ele começou a trazer a idolatria para dentro da casa dele mesmo. Amém? O fim de Salomão não foi boa não, mas isso aí fica para uma outra história para eu contar em outro vídeo. A história de Asaf também vai ficar para um outro vídeo para eu contar também. Mas eu quero focar aqui em Davi. Davi, ele foi considerado o segundo coração de Deus. Lá no Salmo 27, verso 4, está escrito lá, né? Quando ele vai e diz assim, uma coisa eu buscarei. Quer dizer, ele aqui não estava pedindo ouro e nem prata. Mas aí você pode até dizer, mas para que ele pedir se ele já tinha?
Mas você sabe que existem pessoas gananciosas hoje no nosso mundo, irmão, que quanto tem, mais quer, né? O homem, ele é insaciável, ele não se contenta, ele não fica satisfeito com aquilo que ele tem, ele quer mais. E ainda cobiça as coisas dos outros. Mas isso aí também é outra história. Vou deixar essa história para outro vídeo também. Um dia eu vou comentar sobre esse assunto, sobre cobiça. Amém? Então, irmãos, Davi, ele foi considerado o segundo coração de Deus. Davi, ele ia para o templo, né? Ele desejou estar no templo. Salmo 122, verso 1, né? O salmista chega a dizer assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor nosso Deus, ou do Senhor Jesus, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então a gente tem que se alegrar. Quando a gente recebe o convite, a gente ir alegre. Amém, irmãos? Davi disse, uma coisa eu pedirei. Em outra versão diz assim, uma coisa eu o buscarei, que eu possa viver, né? Ou possa estar, né? Em outra versão, na casa do meu pai, ou na casa de meu pai, ou do meu pai. Irmãos, se você for pegar o conteúdo, for pegar o contexto, cuidado para não pegar um assunto isolado. Presta atenção que Davi estava falando, na casa de meu pai. Ele estava se referindo a ele, era ele é a casa do pai, eu sou a casa do pai, você é a casa do pai, e dê glória a Deus por isso. Amém, irmãos? O templo ali é só apenas para a gente se unir, para aprender um com o outro. Ali é um quartel general, ali é só para a gente sair de lá lapidado, né? Mais cheio da graça, mais cheio do poder, mais cheio da unção, para poder fazer a obra de Deus com amor, com determinação, né? Fazer com ordem e decência, com sabedoria, pedindo a Deus discernimento. Porque Davi ia para o templo pedir discernimento, pedir a Deus estratégia para poder vencer os seus inimigos. Amém, irmãos? E ele venceu, né? Ele errou, Davi também errou, mas na hora que ele errou, ele reconheceu, ele se lançou nos pés de Deus e disse, Senhor, me tira eu desse pecado, se quiser tirar minha vida também, fica à vontade, eu estou nas tuas mãos, eu prefiro estar nas tuas mãos do que estar nas mãos dos meus inimigos. Davi, ele sempre se lançava, né, aos pés do Senhor. O Salmo 51, verso 10, está lá escrito, né? Pode ler lá que você vai ver Davi ali pedindo para que Deus mudasse o seu coração e colocasse o coração puro, limpo, contrito, aquebrantado, um coração manso, um coração humilde. Amém? Davi, ele sempre tinha essa visão, esse entendimento. Davi, ele estava falando ali no sentido espiritual, quando ele disse assim, eu sou pobre e necessitado, né? Voltando para cá, para o Salmo 40 e o verso 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É só o Senhor, nosso Deus, é só o Criador, é só o Divino Espírito Santo, é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que cuida de mim e de você, irmão. É só a palavra, é a palavra. É a palavra de Deus que cuida de nós. É a palavra. Sem a palavra, irmão, nós cai. É a palavra que faz nós estar em pé. Na hora que Deus ia falar para os profetas, dizia, profeta, fica em pé, né? Filho do homem, põe-se em pé, né? Tem até um corinho, né? Eu acho até bonito esse corinho, né? Na igreja, é muito difícil a igreja louvar, mas geralmente sempre, quando louva, eu creio que foi cantado aquele corinho baseado no que está na escritura, né? Em Jeremias, em Ezequiel, quando Deus pede para Ezequiel ficar em pé, quando pede para Jeremias ficar em pé, porque Jeremias estava deitado, irmão. Lá em Jeremias 18, ele estava deitado, e quem está deitado não vai para canto nenhum. E Deus, ele chega lá e diz, Jeremias, ponte-se em pé, filho do homem, que eu quero falar contigo, eu quero te orientar, eu quero te dar a você a direção. Eu estou pedindo para você descer agora, desça, levanta aí e desce a casa do oleiro. Lá eu vou fazer você ouvir a minha voz. Louvado seja Deus. Deus falou também para Ezequiel, Ezequiel, fique em pé, filho do homem. Fique em pé. Hoje eu tenho uma palavra para você. E Deus vai dar a palavra para Ezequiel. E pede para Ezequiel entregar para o povo rebelde, para as casas rebeldes. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos entender, irmão, como Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalhou na vida de Davi de uma forma tremenda. O mesmo Deus que trabalhou no passado, trabalha hoje, né? Hebreus 8:13, né? Está lá escrito que Jesus foi de ontem, será de hoje e será eternamente.
Quando Davi disse assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, ele estava dizendo ali no sentido espiritual, porque ele era pobre de espírito, ele precisava ser rico de espírito. Hoje eu sou pobre materialmente. Eu aqui, Ivanei Barbosa, diácono Ivanei Barbosa, sou pobre, né, materialmente, mas sou rico espiritualmente. Essa televisão que você está vendo aí, irmão, foi Jesus que me deu, para eu ouvir as coisas de Deus. Quero fechar as paredes para abrir para dizer para vocês, irmão, principalmente vocês que gostam de assistir futebol, nada contra aqueles que assistem, mas assistir uma partida de futebol, ou até você ir para o campo para bater uma pelada com as rapaziada, né? Não é pecado você fazer isso, mas não edifica, não vai edificar a sua vida. Deus cobrou de mim, Deus cobra de você uma coisa que não cobra de mim, Deus cobra uma coisa de mim que não cobra de você. Eu e você temos que entender isso, e não é porque eu não assisto, né? Porque eu não consigo assistir, irmão, eu não tenho paciência, meu irmão e minha irmã, de ficar com os olhos grudados numa tela de uma TV, ou de um celular, ou de um tablet, ou de um notebook, não importa a tela que eu esteja ali de olho, olhando, ficar ali observando ali, 90 minutos, né? A primeira partida de 45 minutos, depois mais 45 minutos, sem bater a pestana, olhando assim, uma ruma de homem correndo atrás de uma bola cheia de vento. Eu não consigo, eu não tenho paciência para ver isso mais, não tem. Deus me tirou isso de mim, Deus cobrou de mim, e eu estou feliz por isso, irmão. Mas isso não me faz eu ser mais crente que o irmão que gosta de assistir. Amém, irmãos? A salvação ela é individual. A salvação não é pelas obras, para que o homem não se glorie. A salvação ela é pela obediência na palavra. Aquilo que Deus fala para você, meu filho, não faça isso. Pare, não faça. Confesse os seus pecados e deixa. Provérbio 28, versículo 13, está lá escrito que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Amém, irmão? Confesse e deixe. Deus ele tem. Bom dia a todos os queridos e amados irmãos em Cristo. Quero desde já pedir em primeiro lugar ao nosso bom Deus, nosso Criador, que venha iluminar a mente de vocês, que venham fazer com que vocês, em seus corações, vocês venham despertar o amor para poder fazer a caridade, para poder lançar o seu pão sobre as águas. Como a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lance o teu pão sobre as águas. Irmãos, o Evangelho de Cristo não está sendo pregado da maneira que deveria ser pregado, porque muitos não permanecem na igreja, e quando saem ainda o julgam, diz porque estava ali por interesse, estava ali porque estava neles, né, um espírito de engano, era um espírito contrário, não era o verdadeiro espírito de Deus. Esquece que a Bíblia, a própria palavra de Deus fala, que Jesus disse que quando nós chegarmos em um lugar que não for recebido, não for bem recebido, não fique mais naquele lugar, né? Esquece de ler a palavra. Então fica pegando às vezes até texto isolado para poder tocar na menina dos olhos de Deus, julgar, né? Bloquear, subestimar, cortar as asas do ministério da pessoa e fechar as portas do verdadeiro profeta de Deus, aqueles que realmente levam a palavra e vive aquilo que está falando. Porque, irmãos, hoje o público está cheio de profissionais, estão cheio de pedagogo, de psicólogo, de doutores, de mestre, e os remanescentes estão clamando por profetas de Deus. Os remanescentes, os que vivem de joelho, orando pelas madrugadas, buscando, estão pedindo a Deus que Deus desperta o seu povo para um grande reavivamento. Então, irmãos, para que a igreja, Deus me deu essa revelação e vou deixar registrado aqui nesse vídeo, para que a igreja ela venha provar este avivamento. Primeiro a igreja ela tem que ser curada, e ela está doente, ela está cheia de pessoas que está preocupado mais com o dom, com o talento, com posição, com graduação, com certificado, com diploma,
Nada contra isso aí, tudo isso aí é bom, irmãos. Eu não estudei, não tive a oportunidade para buscar essa ciência, né, de conhecimento teológico, porque na realidade eu estudo bibliologia, que a teologia eu descobri que o homem, quando ele esboça, né, a teologia ali, ele apresenta, ele aplica os módulos, né, com questões teológicas. Eles têm uma mania a todos os professores. Eu até hoje eu ainda não vi, todos os canais que eu entro, um professor que ensinando só 100% Bíblia. Eles não ensinam, eles sempre tem que colocar lá, né, o seu fermentozinho lá, tem que sempre colocar lá um pouquinho de água a mais, um pouquinho de fermento a mais, entendeu? Dentro da... É igual como uma planta. A planta ela está num jarro, né? Se você colocar um tipo de adubo diferente, as folhas vão começar a ficar amareladas, vai começar a adoecer, a própria árvore ela vai ficar doente. Mesmo assim, eu e você, nós somos essa árvore, irmãos. E como árvore, a árvore ela precisa ser regada. E para ser ergada, ela tem que ser ergada de uma maneira correta, né? E o que está faltando dentro, todos os ingredientes para uma árvore ficar sadia, está faltando o principal, irmão, o amor. Primeiro ponto. Segundo ponto, está faltando compreensão. Terceiro ponto, está faltando, irmão, discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, os frutos do Espírito Santo de Deus, os 9 dons do Espírito Santo são ingredientes para temperar a igreja do Senhor Jesus na terra. Por isso que Deus ele usa ali Salomão, lá no 2 de Crônica 7,14, né, que se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, ali não está dizendo ali a nação inteira, não, está falando o povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, né, de todo o coração, e se arrepender dos seus pecados, eu outra vez ouvirei, né, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus ele quer sarar a minha e a sua terra. Deus quer sarar o meu e o seu coração. Essa terra, meu irmão, que se chama coração. Deus ele quer sarar o coração. E para a igreja ganhar almas lá para cuidar dentro, primeiro a igreja ela tem que estar em perfeita sintonia. Ela tem que estar num alinhamento espiritual, teologicamente, estou falando no sentido teologicamente, isso tem que estar se tornando um exército, tem que estar igual como Saul. Antes da queda de Saul, Saul disse isso: eu quero vocês, todos os reis da terra aqui, se unam a mim, né? E diz a Bíblia que Saul mandou um pedaço de carne de um boi que ele estraçaiou, ele cortou, né, em vários pedaços, e mandou um pedaço para cada rei. Disse: olha, desse jeito eu quero que vocês se tornem um exército de um homem só. E se aquele que ficar contra a mim, se não quiser se unir, se tornar um exército de um homem só, do jeito que eu fico com este boi, eu vou fazer com você também. Isso é unção, irmão. Isso é unção. Isso é autoridade de Deus. E a igreja ela está perdendo a autoridade de Deus por causa que a igreja está deixando entrar muitos psicólogos ensinando o que a igreja pode, o que a igreja não pode, o que deve fazer, o que não deve fazer. Aí levanta uma planilha, né, de ensino, de evangelismo, né? Aí encaixa lá aquele ensinamento lá da janela 10/40, né? Aí tem que também envolver também o Gideão, né? E aí se liga numa convenção, noutra convenção, faculdade mais faculdade, e aí se torna um exército de pessoas intelectuais e assassino intelectual bíblico, assassino de crente, né? Se torna verdadeiras máquinas assassinas, coveiros espirituais, enterrando, colocando o pé no pescoço do crente que vive subindo no monte, orando, jejuando, cuidando bem da família, só porque não sabe ler, irmão. Aí bota isso de lado. Faz igual como aqueles fariseus fizeram com o irmãozinho lá da mão errada, né? Lá de Marcos capítulo 3. Eu acho que você conhece bem essa história, né? E era num dia de sábado ali, Jesus entra e vê aquele irmãozinho lá, ó, com a mãozinha
uma mãozinha fechada, né? Tem muita gente assim, com a mão fechada, né, irmão? Aí Jesus vai e coloca ele mesmo no centro e faz um milagre ali, abre a mão dele e ele começa a ser bênção. É isso que está faltando, irmão. Está faltando um tempero. E o tempero que está faltando, a igreja, o diabo colocou uma agenda, uma venda assim, ó, uma venda. Botou uma venda nos olhos da igreja para a igreja não enxergar. Um tempo atrás eu estive pregando sobre Lázaro, sobre as ataduras de Lázaro, né? O significado das ataduras e do lenço que estava envolvido sobre a sua cabeça, né? Eu estava pregando sobre isso e um pastor, rapaz, disse: rapaz, né, eu estudei teologia, eu sou bacharel formado, né? Eu tenho um curso avançado teológico, mas eu nunca vi uma interpretação sobre as ataduras de Lázaro dessa forma que o irmão falou aqui. Está de parabéns, meu irmão. Esse mesmo que me elogiou, irmão, fechou as portas para mim, me persegue até hoje. Não vou citar o nome dele aqui por questão ética. Outra coisa que eu não admito e não aceito, irmão, é o elogio. Cuidado com o elogio, irmão. Um certo escritor, ele escreveu num livro dele, agora no momento eu não estou lembrado o nome desse escritor, que ele disse assim: você pega um travesseiro que é cheio de pena, procura uma das montanhas mais altas que tiver, chegue lá, rasga o travesseiro e joga aquelas penas, e depois tenta descer e apanhar uma por uma, tenta apanhar todas. Você morre e não consegue apanhar todas. Mesmo assim, irmãos, é os problemas, as consequências dos nossos erros por causa dos outros, né? Existe o pecado que é cometido porque nós quer pecar. Existe aquele pecado que é por acidente, né? Não quis. É igual como aquele programa de Chave, né? Foi sem querer querendo. E existe aquele outro pecado, meu irmão, que é envolvido, influenciado através de outro, como aconteceu com Adão e Eva lá no paraíso. Adão, ele descuidou, ele esqueceu da ordem que Deus tinha dado a Adão. E Adão deixou ser influenciado por Eva. E Eva ali, depois de ter sido pecado, né, através da serpente, Satanás entrou na serpente e fez Eva pecar. Aí Eva lá vai ali, influenciou o seu próprio marido, fazendo com que o seu marido também peque. E a história continua, e o princípio continua, irmãos. Esse pecado permeia desde lá do Jardim do Éden, pela pessoa de Eva e Adão. O pecado começou ali até hoje, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus ele fez com que, né, Deus mandasse o seu Filho, o Criador, né, mandou Jesus Cristo para tirar esse pecado que é herança de Adão e Eva, né, que está sobre nós, né. Jesus, ele já resolveu isso por mim e por você, morrendo na cruz, se fazendo maldito por nós. Toda maldição, todo pecado caiu sobre os ombros de Cristo. Pode ver lá em Gálatas capítulo número 3, versículo 13, que diz lá que Jesus ele foi pegado no madeiro e ali a lei foi cumprida. E toda maldição, né? Ele se fez maldito por nós, ele foi pegado no madeiro e a lei ali foi cumprida. Ele cumpriu a lei por mim e por você. A lei era maldita, irmã e meu irmão. E quem ainda caminha pela lei está debaixo de maldição. A gente temos que entender isso. Temos que ter cuidado, irmão, com o evangelho fácil, com essas manipulações humanas, né? Que isso pode, isso não pode. As pessoas hoje aceitam mais o dogma de determinadas igrejas. Aqui eu não vou citar nome, porque se eu for abrir esse leque aqui para dizer nome aqui, se eu for botar uma lista aqui de nomes aqui de igrejas evangélicas, elas estão totalmente distorcidas ao evangelho, estão deturpando o evangelho de Cristo, não está pregando o evangelho da maneira que tem que ser pregado. E o primeiro evangelho que a gente tem que pregar, meu irmão, é o evangelho da reconciliação, porque Jesus veio reconciliar-se com o povo. Jesus veio para todos, mas a maioria não quis, a maioria rejeitou. Em João capítulo 1, versículo 12 está lá escrito: eu vim para os que eram os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas os que vieram a mim e aceitaram a minha doutrina, né, os meus estatutos, os meus ensinamentos, né? Estou falando aqui numa linguagem bem atualizada para os irmãos entenderem. Foi dado o poder de ser filho.
de Deus. Então a gente passa a ser irmão de Jesus. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, irmão, nós não queremos ter Jesus só apenas como Salvador. Temos que reconhecer Ele também só como Salvador, não, irmão. Ter Ele como Salvador, isso já é o primeiro passo. Mas tem um segundo passo, é ter Ele como Senhor. E ter Jesus como Senhor significa ser submisso à sua palavra, a obedecer. É melhor ser escravo do Senhor Jesus, né, que salvou nós, morrendo na cruz por nós, do que ser escravo do sistema religioso. Porque a religiosidade, ela mata. A religiosidade, ela afasta a gente de Deus. A religiosidade, ela afasta as pessoas também, tanto da gente como também de Deus. A religiosidade, irmão, ela não transforma, não liberta, não salva ninguém. O que salva, irmão, é a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6 está lá escrito. Amém, irmãos? Como lá em João 8, 32, 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém, irmãos? A gente temos que entender isso, porque se você não entender como é o trabalhar de Deus, se você não entender o agir de Deus, se você não entender como Deus quer que a gente faça, a gente vai estar vivendo religiosamente, a gente vai estar cumprindo apenas só um ritual religioso, aonde nos púlpitos, em vez de estar pregando a palavra, o povo estão colocando a psicologia na palavra, estão ali fazendo da palavra ali uma pedagogia, uma temática pedagógica, né? E a gente temos que pregar a palavra do jeito como ela é. Amém, irmãos? Surgiu aqui um pequeno problema, eu tive que dar uma pausa aqui, irmãos. Aí já resolvi, graças a Deus, mas continuando aqui sobre o assunto, já concluindo sobre essa matéria, né? Uma matéria polêmica, irmãos. Quando trata-se sobre dogmas, quando mexe com os dogmas de igrejas, né? Aí causa uma grande polêmica, como causa polêmica quando a gente fala sobre o dízimo. Porque as pessoas hoje acham que se você não der o dízimo, você está perdido, você não vai ter a sua salvação. Outros dizem que você tem que guardar o sábado, porque se você guardar o sábado, se você não guardar o sábado, você vai perder a sua salvação, né? Outros falam, né, que você tem que fazer parte da sua comunidade, né? Não pode entrar em outra comunidade, porque senão, se você sair para visitar outra igreja, você está sendo rebelde e você passa a ser excomungado ali e você é disciplinado, né? Por simplesmente apenas ter visitado uma outra comunidade, né? Então, irmãos, hoje em dia a gente vê muitas heresias praticadas, né, dentro das igrejas, irmão. E a gente temos que ter cuidado com dogmas, com estatuto de igreja que está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar acima dos dogmas da igreja. Os dogmas da igreja não podem estar acima da palavra, irmão. O irmão não pode usar bigode, porque se usar, o irmão não é um homem de Deus. A mulher não pode usar um brincozinho. Aonde tem na Bíblia a mulher proibindo a mulher se maquiar, colocar brinco, colocar uma calça comprida? Está na Bíblia onde? Me mostra que só se for o livro de São Cipriano. Só se tiver escrito lá no livro de São Cipriano, porque na Bíblia Sagrada, traduzida pelo Padre João Ferreira de Almeida, você não vai encontrar, irmãos. Eles pegam um versículo isolado, aí não lê o contexto do texto, aí aplica como doutrina dentro da igreja. São normas, são regras humanas, e algumas doutrinas é até de demônios, como o próprio Apocalipse fala isso, que há um trono, né, de Satanás. A sinagoga, aqueles que dizem que é do Senhor e nunca foi, sempre foi de Satanás, nunca foi um filho de Deus, foi um filho do diabo. Apocalipse fala acerca disso. Temos que ter cuidado, irmão, com a forma que a gente aprende, para a gente não aprender errado e não ensinar errado. Porque se você quer guardar uma meia dúzia de regra com base dentro das escrituras, pegando o texto isolado para criar a doutrina, né? Irmãos, leia mais a Bíblia, conheça mais o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é perdão, é amor, compreensão, humildade, compaixão. Jesus mesmo, ele disse assim, venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Amém, irmãos? Eu e você temos que ser humilde e manso de coração. Temos que ser compreensível, temos que ser tolerante. Não podemos, de forma alguma, irmão, em nenhum sentido, em nenhuma circunstância, a gente não podemos ser hipócrita, nem fariseu, nem ser egoísta, nem soberbo, nem orgulhoso, nem arrogante, nem falso,
Olha aí, meu irmão, Satanás está pegando pesado dentro da casa de Deus. Hoje as pessoas só querem palavra de massagem no ego, só quer mensagem de prosperidade, não quer um puxavão de orelha, não quer uma palavra de correção, não quer uma palavra exortativa, né? Não quer. Estão pensando aí de reescrever a própria Bíblia, estão querendo tirar aí tudo aí, atualizar a Bíblia para os dias de hoje, que está hoje, do jeito que está hoje. As pessoas hoje não querem mais, em nome de Jesus, irmão, tenha cuidado. As pessoas hoje não querem ser mais corrigidas pela própria palavra de Deus. As pessoas hoje se inclinam mais a obedecer o estatuto de Deus, né? Bom seria que fosse assim, né? Que a maioria, né, tá inclinado e obedecer, mas o estatuto de Deus era para estar assim, mas não tá, irmão. Na teoria tá, mas na prática não tá. Tá a minoria se inclina para o estatuto de Deus, mas a maioria se inclina para o estatuto do homem. E na maioria das vezes, às vezes até o estatuto do diabo. Porque existe 3 tipos de doutrina, irmão. Existe a doutrina, meu irmão e minha irmã, de Deus. Existe a doutrina da igreja, né? Que é dado pela convenção, né? Pelo pastor presidente, né? E existe a terceira doutrina, que é a doutrina diabólica, a doutrina satânica, macabra. A doutrina, meu irmão, de demônio. A doutrina, irmão, aonde essa doutrina, né, se chama a doutrina, que o tema, né, eu mesmo estudei, eu busquei um pouquinho, né, não estudei profundamente, mas eu busquei algumas ideias que eles aplicam, né, na sua igreja, porque Satanás também tem a sua igreja também, viu? Não se engane não, viu? Ele tem a igreja também. Satanás, ele tem a sua igreja também, né? E quando você vai lá para João 10 e 11, ali não está se referindo a Satanás não, irmão. Ali está se referindo ali aos falsos mestres, aos falsos pastores, né? O ladrão está falando ali, se referindo ali, não está falando, chamando Satanás de ladrão não. Eu não estou aqui sendo advogado para defender ele não, mas nem tudo que acontece dentro da igreja, né, não é amando do diabo não, irmão. É amando mesmo do próprio homem mesmo, que perdeu a visão de Deus e faz o que quer dentro da casa de Deus, né? E rouba a Deus. Ali é apenas uma aparição do diabo na vida dessas pessoas, para essas pessoas praticar, né? Desigualdade, fazer acepção, discriminar, né? Ser homofóbico, né? Ser racista, ser machista, ser feminista, né? As feministas, a gente dentro da igreja precisa de feminina dentro da igreja, não de feminista. Amém, irmão? Então as pessoas hoje, a igreja, o fermento do homem e o fermento do diabo está maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo desrespeitada. A palavra de Deus, ela está abaixo da doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela vale mais do que a doutrina da palavra de Deus. A palavra do homem está valendo. A palavra do pastor presidente, a palavra de um pastor coordenador, a palavra de um pastor local, tem mais ênfase, tem mais, né, valor do que a palavra de Deus. É um deturpamento, é uma prostituição, um evangelho prostituído, um evangelho adulterado, um evangelho deturpado. As pessoas estão deturpando o evangelho de Cristo. As pessoas não têm coragem de falar a verdade. Se falar, a cabeça rola, irmão. Como rolou a cabeça de João Batista, porque João Batista falou a verdade. Há muitas pessoas dentro da igreja com a máscara, né? De máscara, pregando a verdade, mas não está vivendo. E Deus, ele vai fazer limpeza. Há um declínio de uma apostasia grande, que está vindo aí um desumano, irmão. Está vindo uma onda gigantesca. Deus me mostrou, uma madrugada dessa eu estava orando, e Deus me mostrou que há uma onda gigantesca de iniquidade, muitos vão se apostatar da fé, vão se desviar, muitos vão esfriar por causa do sistema. O homem, ele não se cura a alma deles. Eles querem curar a alma das pessoas, eles permanecem com a sua alma ferida, né? Querendo curar as pessoas, apresentando uma cura que poderia estar apresentando para ele primeiro, para poder primeiro ser curado,
para depois ele curar outras pessoas. Ele prefere primeiro curar as pessoas. Aí quando essas pessoas é curado, que vem para dentro da casa de Deus, o fermento que está nele, né, arrotando santidade, sendo um pseudo de Jesus, né, sendo um semideus ali, ele se torna ali um semideus, ele se torna um arrogante, né, preconceituoso, né, ortodoxo, mostrando um crente quadrado, mostrando uma santidade que ele não vive na igreja. Ele prega um jeito, em casa ele é um demônio, e os vizinhos estão vendo, e a família está sendo massacrada, sendo humilhada por ele, enquanto no altar ele está lá aconselhando casais, está lá pregando o que ele não está vivendo. Isso é o que? Se não for hipocrisia, é o que então? Hein? É pura hipocrisia, irmão. Temos que ter cuidado com os falsos líderes, com falsos pastores. Por isso que Jesus disse que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. João 10:10. Aí no 11, aí Jesus disse assim: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus, ele diz também, Mateus 11:28, né, e 29, está lá escrito, quando Jesus disse assim, ó: venham todos os que estão cansados e oprimidos, e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Amém, irmãos? Em João 16:33, também Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ou tente ter bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Jesus disse que ele venceu o mundo. Se nós estiver com Jesus, nós vencerá também, meu irmão e minha irmã. As pessoas hoje, as igrejas, né, congresso aqui, unção, é um derramamento de óleo, de consagração, consagra pessoas que não tem nem chamada, vocação para determinada função. Aí coloca um indivíduo lá, o desconvertido, filho do cão com uma pombagira, que nunca se converteu de verdade, na frente da obra, meu irmão, só por causa do dízimo dele que é gordo, só por causa que ele tem um carrão, ele tem comércio, ele tem condições. Aí coloca ele na frente da obra de Deus. Está faltando nele a humildade. Irmãos, tem muitas histórias dentro da Bíblia de homens que eram ricos. Mateus, ele era rico, mas Mateus era humilde. Amém, irmão? Zaqueu, ele era rico, se converteu, né? Ele era conhecido ali na cidade ali, ladrão. Zaqueu, o ladrão, né? Ia passando a filha de Zaqueu andando pela rua, mas a mãe, né? Aí lá vai lá a família do ladrão Zaqueu. Mas teve um momento que ele se converteu. E quando se converteu, ele ficou humilde. E na humildade, irmão, ele devolveu tudo que ele tinha, né? A metade dos bens dele foi devolvida aos pobres que ele roubou. Ele se tornou um grande homem de Deus. Zaqueu se tornou um grande homem de Deus. Do mesmo jeito que Deus quer fazer comigo e com você. Basta apenas, irmãos, a gente entender o que a Escritura fala. Não coloca a Bíblia na frente da hierarquia eclesiástica da sua igreja, não, varão e varoa. Tem tantas pessoas aí deturpando, destroçando o evangelho. Dando título à mulher que Deus ordenou a dar só para o homem, né? Aí dá para a mulher. Isso aí é um destroçamento, isso aí é uma agressão aos dogmas bíblicos. A gente não pode, irmão, aumentar um tio. Lá em Apocalipse está lá escrito: não tira um tio da palavra e nem aumente. Porque se fizer isso, irmão, você vai estar tirando do livro da vida o seu nome. Deus, ele deu o livre-arbítrio. Deus deu a nós a liberdade de escolha, se nós quer ou não ser salvo. Porque muitos vão estar diante do grande tribunal de Cristo, dizendo assim: Senhor, mas eu tive em frente de igreja, eu batizei, eu casei pessoas, eu fui um bom dizimista, eu preguei a sua palavra, né? Eu até cuidei bem da minha família. E Jesus vai dizer assim: apartai-me de mim, vós todos que praticarem a iniquidade, eu não vos te conheço. Lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 23, está lá escrito essa palavra. No 22, né, está lá o povo lá, né, se apresentando lá, tentando lá se argumentar lá com seu jeitinho de falar, se justificando, né, diante de Cristo. Nesse dia Jesus vai estar sendo o juiz, irmão. Ele vai estar com uma tela, ó, né? Ele vai estar lá com a balança, viu? Para pesar. Pesado tu fosse na balança, né? Lá em Daniel
Está escrito essa palavra lá em Daniel. Pesado tu foi na balança. E quando a gente é pesado na balança de Deus, irmão, se a gente tiver em conformidade com as escrituras, a gente fica para vida eterna, né? Recebe o galadão e ainda fica para morar na vida, com a vida eterna, ter a vida eterna, né? Agora aqueles que foi pesado na balança, praticando iniquidade, sendo falso, hipócrita, invejoso, vivendo, né, fazendo acepção de irmão, tendo condições de ajudar e não ajuda o irmão quando o irmão está precisando, está necessitado, não perdoa, fica fazendo acepção de pessoa, vai estar na balança, né, de Deus também. E Jesus nesse dia ele vai dizer assim, ó: apartai de mim, maldito, para o fogo do inferno, eu não vos conheço. Pesado tu foi na balança, e você não é digno de estar aqui, você vai ficar na eternidade, né? Você vai ter uma morte eterna, não vida eterna. Vai existir dois tipos de morte ali: a morte eterna e a morte, né? A vida eterna e a morte eterna. Vai ter dois julgamentos diante do trono branco, né? Jesus vai fazer esses dois julgamentos, vai separar, nesse dia vai estar sendo separado, né, a palha do trigo, vai estar sendo separado o joio do trigo. Amém, irmãos? É pela árvore que conhecereis os frutos. Os frutos não é conhecido, não é pela árvore. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Mateus 7, versículo 16, no versículo 20, lá em João capítulo 15 de João, que fala sobre a videira, né? E se refere a nós aqui. Nós somos conhecidos por galhos, ramos, né? E nós como galho, como ramos, temos que estar enjeitados na videira que é Jesus. E tem que começar a dar fruto, porque se não der fruto, o machado já está no nosso pé, irmão, para nos cortar e nos ser lançado no fogo. No fogo que arde com chofre e ranger de dente. Nós é que decidimos se nós queremos ir para o céu ou para o inferno. Mateus 7, versículo 13 e 14, está lá mostrando lá os dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Qual o caminho que você está seguindo? Qual o caminho que você quer seguir? O que é que você quer decidir hoje? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Hein? Muita gente vai dizer: não, eu não quero inferno não. Então as suas atitudes, são as suas ações que vai te julgar. Não é o que você fala, não é o que você diz. Você pode abrir a boca 1 milhão de vezes: eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. É o seu fruto que vai determinar. É Deus que vai bater o martelo. Jesus vai estar sendo juiz para bater o martelo. Em mim, que estou falando aqui, ó, em mim e em você, na minha família, na sua família. Então se prepare. Ainda há momento, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de deixar esse pecado de estimação. Ainda há tempo de estender a mão e ajudar, de praticar o amor e a caridade. Ainda há tempo de perdoar. Ainda há tempo de consertar o altar. Pare de olhar as pessoas e julgar as pessoas pelas vestimentas. Irmãos, eu quero fechar um parênteses aqui para abrir já encerrando aqui esse vídeo, para dizer para você: nós não somos conhecidos, não é pela forma que se veste, ou pela quantidade de vezes que estamos dentro de uma igreja. Não, nós não somos conhecidos por Deus. Pode ser até conhecido pela sociedade, ou até pela própria igreja, né? Pela convenção, né? Porque hoje a gente vê, no envelope, o dizimista tem que dizimar 5 anos para poder estar separado o nome dele para ser consagrado. Então, na realidade, você está sendo você está pagando um cargo na igreja para receber aquele título, aquela carteira, e você é subido de patente, né? De sair de auxiliar para diácono, de diácono para presbítero, de presbítero para evangelista, de evangelista para pastor, e algumas outras convenções por aí que consagra apóstolo, e tem convenções por aí que consagra apóstola, né? A pastora, a diaconisa, a bispa, né? Que isso biblicamente, teologicamente é contraditório, porque a escritura está escrita na escritura. Isso é antibíblico, amém? Mas nada contra as convenções que faz isso. Porque primeiro, porque eu não sou Deus. Segundo, irmão, cada um vai prestar conta das suas ações. E é por isso que eu estou falando aqui, que são as suas ações, são a sua maneira de você criar dogma, criar estatuto e aplicar dentro da igreja, envolvendo pessoas, envolvendo a igreja a pecar. Você está pecando e não quer pecar só, você quer continuar pecando, colocando norma, colocando título, colocando imposição, né? Que Deus não ordenou
né, na luz das escrituras, Deus não ordenou. A Bíblia ela é todinha masculina, meu irmão, queira Satanás ou não, ela é todinha masculina, amém? Ela começou na pessoa de Adão, terminou na pessoa de Jesus. E todos os líderes que foi levantado por Deus, Deus levantou homem, não levantou mulher. Só teve 2 líderes que Jesus levantou, mas não foi na área sacerdotal não. Foi na área política, que foi Esté, né? E foi na área jurídica, que foi Débora, amém? As outras mulheres, ela foi levantada como missionária, como profetisa, não como sacerdotisa. É Bíblia, é bíblico. E aceita a Bíblia do jeito como ela é, minha irmã. Não queira aceitar um cargo de pastora, né? Se Deus não está aprovando este cargo. Ah, mas foi a igreja, a convenção que me deu, já fez a carteirinha para mim e tudo. Pule fora, porque se você continuar nessa ignorância, você está sendo rebelde. Você está em rebeldia com as escrituras sagradas. Eu respeito, irmão. Eu respeito a mulher pastora, bispa, apóstola, pode ser o que for. Macumbeiro, macumbeira, feiticeira. Eu boto tudo na balança, eu boto tudo igual. Eu respeito o espírita, o ateu, né, o macumbeiro, feiticeiro, o homossexual, a mulher lésbica. Eu respeito todo mundo. Eu não concordo, né? Porque é um direito meu. Estamos num país democrático. Estamos num país que a Constituinte, nós temos um amparo, né, da lei. A Constituinte nos dá a nós a liberdade de expressão, a liberdade de nós dar a nossa opinião sem precisar de ser perseguido, sem ter retaliação, né? Sem sofrer represária. Nós temos, irmãos, o direito de nós dar a nossa opinião. Porque eu estou dando a minha opinião, eu vou deixar de lhe amar por isso, porque você continuou no erro? Não, continue no seu pecadinho, continue no erro, continue sendo rebelde. Eu vou lhe amar você do mesmo jeito, porque a Bíblia me ensinou eu amar, me ensinou a perdoar, amém? A Bíblia está me ensinando isso, eu suporto os fracos. O próprio apóstolo Paulo, ele chegou a dizer isso, suporte os fracos na fé. E são pessoas que não conhecem Bíblia. Tem pessoas, irmão, que preferem mais aceitar a norma, né, a regra da igreja, o estatuto da igreja, né, como eu já falei lá no começo da mensagem aqui, coloca, né, o estatuto da igreja acima do estatuto da palavra de Deus. Quem é que é maior dentro da igreja? O pastor presidente ou o pastor Jesus? Quem é que é maior dentro da casa de Deus? Salomão ou Jesus? Davi ou Jesus? Hein? Quem é que é mais maior ali? Deus ou Golias? Hein? O Sanbalate e Tobia é maior do que o Deus de Neemias? Hein? Quem é que é maior ali, meu irmão? É a fé de Deus na vida de José? Ou os irmãos atribulados perseguindo José por causa de uma capa? Hein? Quem é que é maior do reino de Deus? Porque está escrito lá nos evangelhos, eis aí quem é maior do que Salomão, do que Davi. E começou a lista, né? Jesus, ele é maior, ele é o Deus forte, ele é um conselheiro, ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, ele está acima de todos, ele é o leão da tribo de Judá, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, irmão. E não podemos agredir o evangelho dele, não podemos deturpar o evangelho dele, não podemos distorcer o evangelho de Cristo. Hoje o que a maioria das igrejas, não vou aqui generalizar, né, dizer que são todas, mas a maioria permite o mundanismo entrar, a vaidade entrar, o sexualismo entrar, né, a sensualidade entrar, porque eles querem isso aqui, ó. São igrejas materialistas e capitalistas. Eles querem aglomerar números, eles querem multidão, porque tendo multidão, ó, gera dinheiro, entendeu? Hoje é um tal no São João Gospel, um forró gospel, Natal Gospel, tem aí o shot gospel, o reggae gospel, o rock gospel, lambada gospel, funk gospel, né? O samba gospel, forró gospel, lambada gospel. Quem é que é maior dentro da igreja? São essas todas parafenálias, né? É o espírito do homem que tem que reinar dentro da casa de Deus? Ou é o Espírito Santo? Quem é que é maior dentro da casa de Deus, irmão?
Isso aqui foi o Espírito Santo que me questionou nessa madrugada. E eu vou deixar um outro vídeo para explicar melhor sobre esse assunto. Eu só estou apenas fazendo essa pergunta para você. Quem é que é maior lá dentro da casa de Deus lá? É o seu ego? É o ego lá do seu pastor? Da convenção, da diretoria, da liderança da igreja? Qual que é o ego maior lá? Qual é o ego maior entre vocês? Quem tem o ego maior lá? Quem é que é o grande lá dentro da casa de Deus? Quem é o dono? Quem é o seu dono, irmão? Quem é você? Aonde você mora? Foi o que as pessoas perguntaram a Jonas. Jonas, qual é o Deus que você serve? De onde você veio? Quem é o seu país? Quem é o teu povo? Quem é o seu Deus? É uma pressão psicológica tão grande, rapaz, que fizeram em cima de Jonas. E Jonas teve que se tornar um novo Jonas. Se torna um novo Jonas, irmãos. Tenha coragem, prega a verdade. É melhor a gente pregar a verdade e ir para o céu do que ficar mentindo e ir para o inferno. Cuidado com os fermentos. E aí eu concluo agora, dando nó para o inimigo desatar, né? Fechando com chave de ouro. Em Marcos capítulo de número 8 e o versículo de número 15. Olha o que está escrito. Olha, presta atenção, irmão. Essa palavra, ela é uma palavra que a gente eu não posso deixar de escapar. Eu quero pedir até meu filho aqui para ler aqui para mim, por favor. Amém, meus queridos. Eu dei uma pausa aqui para chamar meu filho para ler aqui esse versículo 38. Marcos, capítulo 8 de Marcos. Isso aqui foi um conselho que Jesus deixou para nós. Ele vai ler 2 versículos para nós encerrarmos aqui este vídeo. Amém? Amém. Marcos 8, versículo 15 e depois o versículo 38. O 15 primeiro, em voz alta, vai lá. E ordenou-lhes, dizendo: olhai e guardai vós do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém. Abra aí em Mateus 10, 32 e 33 vou deixar de promoção aí. Mateus, capítulo 10 de Mateus. Aqui está em Marcos. É Mateus 10 e o versículo 32 e 33. Olha o que Jesus falou aí. Guardai-os, né? Temos que guardar, irmão, dos fermentos, né? Dos fariseus. Ter cuidado das doutrinas, né? De Herodes, que representa hoje muitos homens aí aplicando doutrina dentro da igreja que não é a doutrina de Deus, não é a doutrina do Evangelho de Cristo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, está lá escrito também que muitos levantarão falsos mestres para ensinar aquilo que eles querem ouvir, porque provocarão comissões de seus ouvidos a ouvir a verdade e não querer ouvir verdade. Prefere levantar entre eles pessoas que eles querem ouvir o que eles precisam, que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir. Já está se cumprindo, esse versículo já se cumpriu hoje, né, no nosso planeta Terra, amém? E no versículo 38, Marcos 8, 38, né, foi aqui, lido aqui pelo meu filho, que Jesus disse aqui que se nós se envergonhar do evangelho dele, né, ele vai envergonhar nós, né? Nós vamos ser envergonhados pelo próprio Cristo. Jesus, ele vai dar as costas para nós, irmão, cumprindo aquela palavra lá de Mateus 7, 23, é sério o que eu estou falando aqui, irmão. Você acorda, igreja. Jesus vai dizer: apartai-me de mim, todos vós que praticarem iniquidade, eu não vos conheço. Mateus 7, 23. Vamos ter cuidado, irmãos. Não brinque com a palavra. Respeita a palavra de Deus. As pessoas respeitam mais o estatuto da igreja. Tudo bem, é bom, irmão, a gente seguir regra e tudo. Mas veja o que as pessoas se vestem. Roupa tão colada. É tão colada que chega a dar pra ver os órgãos do corpo, o útero da mulher, dá pra ver até a cor da calcinha. O desenho do bumbum, vê bem direitinho o desenho do bumbum. Tão ligado aí a saia ou vestido. Pessoas andando pelado, andando muito sensual, despertando, né, nos homens a sensualidade. Aí, algumas mulheres ainda chegam a dizer assim: é só não olhar. Aí não vamos arrancar o olho para não ver, meu irmão e minha irmã. O espírito de Pombagira e a Jezabel, ela está dentro da igreja. Tenha cuidado, irmãos, com esses espíritos.
Aprenda a saber se vestir compostamente. Use uma roupa composta. Vocês, homens, também que usam calça com as pernas coladas, com fundo frouxo, as pernas coladas, parecendo aquelas calças de cowboy. Tenha cuidado, meu irmão, também com essas camisas coladas, ligadas no corpo, mostrando os músculos, mostrando o corpo físico. É para mostrar que você faz academia, é? Ou é para despertar nas irmãs desejo? Tenha cuidado. O que vocês estão fazendo dentro da casa de Deus, tenha cuidado, meu irmão e minha irmã. Eu estou abrindo seus olhos aqui porque a Bíblia manda eu abrir e porque eu estou vivendo aquilo que eu estou pregando. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, eu vou mandar meu filho ler aqui, mas antes, irmãos, eu estou querendo fechar esse vídeo aqui, mas está caindo assim chuva de versículo na minha cabeça aqui, mas eu vou citar só em mais 2 cantos aqui. Esses 2 cantos vai ficar como promoção para vocês. Receba que é de Deus essa palavra, amém? Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, olha o que Jesus diz. Depois aí nós vamos lá para o profeta Ezequiel, fechando com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar, amém? Mateus 10, versículo 32 e 33, o que é que Jesus diz, meu irmão? Fala aí, voz de trovão. Portanto, qualquer que me confessar... Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está no céu. Mais alto, com uma voz mais alta, Lindenberg, porque não vai sair o áudio bem ali. Eu vou ter que colocar... Vocês estão ouvindo a voz de Lindenberg, porque ele fala tão baixo, ele fala tão baixinho. Fale alto, aumenta a voz, meu filho, pelo amor de Deus. Repita de novo esse texto, em voz alta. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. O inimigo ele é tão furioso, irmão, que ele não quer ouvir uma palavra dessa. Foi Jesus que falou. Jesus disse: se você me negar diante dos homens, eu vou negar. Eu vou te negar, viu? Diante do meu Pai. Foi Jesus que falou isso. Agora, se você confessar, se você aceitar o Evangelho, o meu Evangelho da maneira como ela é, sem aumentar um tio, nem tirar, né? Praticar o amor, a caridade, eu aceitarei você e apresentarei você ao meu Pai que está no céu. Amém? Amém. E aí, Ezequiel 3, vamos lá em Ezequiel 3 para encerrar aqui, né? Ezequiel capítulo número 3. Irmãos, louvado seja Deus, glória a Deus, amém, irmãos. Então vamos aqui ouvir aqui a última palavra lida aqui por Lindenberg de Ezequiel capítulo 3, do versículo 17 e 18, aonde Deus ele nos orienta e nos coloca em nós a responsabilidade de nós levar o Evangelho. Então se alguém não dá crédito, se alguém não recebe, se a pessoa falar hoje da verdade, como eu estou falando aqui nesse vídeo, esta verdade, e você não dá crédito, entra no ouvido, e sai do outro ouvido, não desce pro coração, você não guarda, quando você morrer amanhã ou depois, o seu sangue não vai vir para minha mão não, porque eu estou falando o que Deus mandou falar. Deus ele falou para Ezequiel: Ezequiel, continue pregando para essas casas rebeldes. Se você não recebe a palavra da maneira como ela é, você está sendo rebelde. Escute a palavra de Deus, Ezequiel 3, 17 e 18, o que é que diz aí, meu filho? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu na minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás na minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando, tu não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, e o ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue na tua não recolherei. Amém. Entendeu aí, meu amado e minha amada, irmão e irmã, como é forte? Entendeu aí a responsabilidade que Deus entregou na minha vida e na sua vida também? Você entendeu a responsabilidade que Deus entregou a nós? Se nós vir alguém indo para o inferno e não alertar, irmãos, hoje, não alertar hoje, se amanhã essa pessoa morrer, o sangue dessa pessoa vai vir para a sua mão.
É isso que Deus fala aqui, através aqui do profeta Ezequiel. Mas se a gente pegar e falar, né, e a pessoa não der ouvido, hoje, se essa pessoa não der ouvido e amanhã essa pessoa morrer, esta responsabilidade, né, não é mais você, não é mais, você fez sua parte. O sangue daquela pessoa não vai vir para a tua mão, porque você pregou a verdade. E é a verdade que liberta, é a verdade que salva. Então, irmãos, continue pregando. Se alguém aceita ou não, se tem alguém que critica ou não. Se estiver criticando, irmão, está criticando é a palavra de Deus, não é criticando a minha palavra, porque eu não tenho palavra, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não sou de nada. Se Jesus não estiver na minha vida, em João 15, versículo 5, a parte B, está lá escrito: sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus que falou isso. Então, meu amado, levanta a bandeira do evangelho, levanta a bandeira da família, toca o barco, vá, marche. A ordem de Deus é para marchar, não é para ficar parado, vendo a igreja na bancarrota, como está aí hoje, né? Você está pensando, irmão, que Deus está preocupado com esses negócios de eventos, gospel, né? De movimentos, de manto, de reteté. Deus não está preocupado com essas coisas que eu e você fazemos, não, irmão. Deus está preocupado e Deus, Ele quer de nós, Deus não está nem preocupado, Deus, Ele quer de nós, sabe o que é? A obediência. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém? Amém. Vamos orar? Eu vou chamar aqui a minha esposa para fazer parte aqui desta oração conosco. Amém, meus queridos? Amém. Depois de todas essas palavras que foram faladas aqui, eu entreguei o que Papai do Céu mandou entregar. Não venha me criticar, nem muito menos venha tomar satisfação comigo ou com a minha família. Dobra o joelho, peça a Deus para Deus confirmar se o que eu falei aqui é Deus que mandou ou não. Não julgue o profeta, porque a Bíblia diz lá em 1 de João, capítulo 4, que nós não podemos julgar os profetas, mas sim julgar as profecias. E o que eu falei por aqui foi pela palavra. E é a palavra de Deus que permanece, é a palavra de Deus que é o ponto final de tudo, de todas as nossas histórias. É a palavra de Deus, o resto é falácia, o resto é resto. Ou você aceita a Bíblia da maneira como ela é, irmão, ou você nunca foi crente, você nunca foi cristão. Você precisa rever o seu conceito religioso. Você precisa deixar de lado a religiosidade. Você precisa se voltar para Jesus. Precisa fazer igual como Nicodemo fez, irmão. Nascer de novo, meu irmão e minha irmã. Nascer da água e do Espírito. Se volta para a palavra. Viva o Evangelho de Cristo da maneira como tem que ser. Não viva o Evangelho de Cristo de fachada. Porque quem age com o espírito de engano, mais cedo ou mais tarde, não vai permanecer na casa de Deus. Deus, Ele mesmo tira. Ou você se volta para Deus, ou você pratica o Evangelho da maneira como o Evangelho é, irmão. Ou a gente estamos fazendo tudo errado dentro da casa de Deus, escandalizando a obra de Deus, escandalizando o Evangelho. Tenha cuidado para não escandalizar o Evangelho de Cristo. Esse é o conceito que eu dou como sacerdote, como profeta de Deus, como mensageiro do Senhor Jesus. Eu tenho autoridade para dizer isso para você. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque, irmão. Se cura primeiro, para poder você depois curar as outras pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos orar, família. Seu Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero apresentar, meu Pai, este vídeo. É mais um vídeo, meu Pai, para abençoar outras vidas. É mais um vídeo, meu Pai, para trazer uma edificação, um despertamento, para trazer para as pessoas, meu Pai, uma advertência, para que as pessoas possam, meu Pai, entender, Senhor, que a igreja ela não pode ser uma igreja de bancarrota, não pode ser uma igreja, meu Pai, de fachada. Uma igreja, meu Pai, ela tem que ser fervorosa sim, mas dentro dos padrões da Tua palavra, sem aumentar um tio e sem tirar. A igreja ela tem que ser, meu Pai, uma igreja sadia, uma igreja que cura, uma igreja que acolhe, uma igreja que não faz acepção de pessoas. Que a gente venha, meu Pai, trazer um modelo da igreja primitiva para os dias de hoje, aonde os irmãos vivem em comunhão e união até no partir do pão. Ajuda, Espírito Santo, a sua igreja despertar,
que não é festa, não é evento, não é oba-oba, não é trazer pessoas de longe, que vai trazer avivamento para a casa do Senhor. Porque o avivamento não tem que começar, não é pela igreja, mas sim é por nós, é pela família. É a família que tem que ser avivada. Aviva, Senhor, a minha casa, aviva a minha esposa, aviva o meu filho, aviva meu pai, o meu genro, aviva a minha filha, a minha netinha, a minha família, a família da minha esposa, aviva a nossa família, aviva, meu pai, a família brasileira, aviva a família, meu pai, aviva, Senhor, a tua obra. Dos anos, a notifica, e na ira, lembra, Senhor, das suas misericórdias. Abençoa, Senhor, nesse dia de hoje. Vai Deus dando vitória para nossas vidas. Vai dando um escape, um refrigério, dando discernimento, estratégia, domínio próprio, temperança. A gente ajuda nós a ser longânime, meu Pai. Ajuda nós a ser manso e humilde de coração. Ajuda nós a ser compreensível. Abençoa, meu Pai, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Visita cada lar, cada casa, meu Pai, nesse planeta Terra. Cura a alma daqueles que estão feridos. Começando por mim, meu Pai. Cura minha alma, muda meu coração a cada dia. Me ajuda a cada dia, meu Pai. Eu viver na excelência da Tua santidade, meu Pai. Ajuda, meu Pai, nos se santificar a cada dia. Ajuda, meu Pai, santifica meu lar, minha casa, minha família. Santifica a minha vida a cada dia, para que eu possa ter autoridade, meu Pai, de falar da Tua palavra. Ajuda, Espírito Santo, a nossa vida nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que vão ouvir este vídeo. Que este vídeo, meu Pai, venha servir, meu Pai, de edificação, que possa beneficiar outras vidas, que outras vidas possam parar e refletir o que foi falado aqui neste vídeo. Confirma, Deus, a vitória na vida de todos nós, hoje e sempre, e amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vou desligar aqui o som aqui, para o som da nossa boca, da nossa voz sair bem viva, bem avivada, amém? Vamos repetir de novo, vamos dizer assim: a vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Essa palma é para Jesus, viu?